Feito. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Mais um episódio do nosso Alegrete Podcast, hoje é o episódio número 29. E antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero falar sobre os nossos patrocinadores, também avisando ao pessoal que nos acompanha na nossa página que o nosso podcast está disponível também no YouTube, no Spotify e também lá no Amazon Music, tá? Fica o áudio lá armazenado para quem quer escutar depois. Muita gente assiste depois, e então quem quiser procurar lá o áudio no Spotify ou no YouTube, está lá disponível, tá? Quem patrocina o nosso programa é o Botequinho Lanches, Desportista Newton Oliveira, Isolan Calçados, Disque Shop, Castro Segurança, Serralheria Lucange, Tá Barato Pra Caramba, Professor Thiago Voucher, Oficina JK do Gaguinho, Sebo Praça Nova, Liga Alegretense de Futebol, Criarte Sublimações e Wave Barbershop, tá? Esse é o pessoal que nos patrocina e que nos dá a oportunidade aí de estar ao vivo toda semana com a nossa programação. Bom, gente, esse é um programa, um horário um pouco diferente, até para a gente adequar a agenda da nossa convidada de hoje, mas hoje a gente quer falar sobre kardecismo e espiritualidade, que é um tema que, como eu estava falando em off aqui para a nossa convidada, é um tema que me é bastante caro e é um tema que me atrai bastante, né? Até justamente pelo conhecimento que a gente precisa ter sobre religiões. Eu fiz umas anotações aqui até para que a gente possa encaminhar o nosso debate, a nossa conversa. O kardecismo ele é uma doutrina religiosa, tá? De cunho filosófico e científico, e cuja principal crença gira em torno constante da evolução espiritual do ser humano através das reencarnações, tá? Com esse tema a gente começa a nossa conversa de hoje. Obrigado, Rosane, pela tua presença aqui, um privilégio estar conversando contigo. Eu que agradeço essa oportunidade, né? É sempre um prazer falar um pouquinho da nossa doutrina espírita, essa doutrina tão esclarecedora, assim, que nos conduz na nossa vida, na melhor maneira de viver, aceitando as dificuldades que a gente passa, né? Porque somos espírito e matéria, somos temporariamente, estamos aqui temporariamente na Terra, então nós temos que saber viver, porque a Terra é um vale de dores, né? Se a gente for analisar. E muita dificuldade a gente tem em conduzir a vida sem se deixar abater pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia, com as pessoas na nossa volta, com até familiares, né? Então a gente tem que saber um pouquinho o porquê de tudo isso. Eu comecei exatamente com essas indagações, eu sempre fui muito curiosa, apesar de quietinha, tímida, eu sempre fui muito curiosa nesse sentido. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a finalidade da gente estar aqui? E por que tantas diferenças? E por que as pessoas têm tantas dificuldades em aceitar as diferenças? Por que uns, né, nascem assim, pode-se dizer, com tudo favorável, né? E outros com deficiência de quase tudo. Então, se Deus é bondade, amor e justiça, onde é que está essa bondade, esse amor, essa justiça? E eu sempre me indaguei muito dessas coisas. E aí estudava em colégio de freiras, e apesar disso eu não conseguia aceitar muito bem o que era passado. Sempre ficava um porquê que eu guardava, e eu, ao longo dos anos foi crescendo essa vontade, e até posso dizer assim que o meu espírito buscava esta coisa, aquele vazio, fechar aquele vazio que existia em mim. E eu me encontrei na doutrina espírita. Ela me encontrou, pode-se dizer. Primeiro começou com uns livros ao acaso de um tio, depois de ouvir falar, né, livros que começaram a aparecer assim para mim, que as pessoas, né, começaram a emprestar, e aí foi indo. O meu esposo, quando a gente começou o namoro, né, era espírita, e a família também, então foi aí que eu fui conduzida para onde eu estou hoje, né, até hoje nesta casinha da espírita, e assim começou a minha caminhada, nesta indagação. Nessas dúvidas que a vida te colocava, te apresentava, começou as indagações.
Eu acho que todos nós temos essas indagações. A primeira vez que eu me peguei assim cético em algumas coisas ou em dúvida foi em relação à morte. Eu era, acho que pré-adolescente ainda, eu lembro que eu assisti alguma coisa sobre morte, um noticiário, e me deu um desespero tão grande em função disso, e eu dizia para minha mãe que eu não queria morrer, que eu achava aquilo tão doloroso, aquilo tão ruim para as pessoas, que perder alguém da tua família, alguém próximo, e era um medo que eu tinha da morte. E o primeiro livro que a minha mãe me deu foi E a Vida Continua. Foi a primeira leitura que eu fiz, eu tinha 12 para 13 anos. E aí por acaso eu estava em casa, o dia que me deu esse abalo, assim, que eu descobri que existia a morte, por exemplo, vamos dizer assim, que eu descobri que as pessoas morriam, né? E aí aí chorei bastante, eu dizia para ela que não queria morrer, porque eu achava aquilo muito injusto. E aí um dia ela me apareceu com esse livro, E a Vida Continua. Foi o primeiro livro espírita assim, que eu li. E aquilo me deu um conforto tão grande, porque eu consegui ali, com uma tenridade ainda, compreender o significado da morte. Por que as pessoas morrem, né? Por que a gente desencarna? Para colocar mais corretamente, né? E ali eu comecei a estudar, comecei a ler outras coisas, compreender mais, e aquilo foi me trazendo um conforto e compreender, de certa forma, o porquê isso acontecia. E foi o primeiro contato que eu tive. E aí, claro, depois surgiram outras indagações, depois como adolescente eu tive outras indagações sobre a questão por que as pessoas se desencarnam, por que existem tanta diferença no mundo, por que algumas pessoas, como tu disseste, têm tanto e outras não têm nada, por que as pessoas sofrem, por que as pessoas morrem de algumas doenças tão terríveis. E isso aí, eu buscava conforto na leitura, né, nos livros, principalmente os livros espíritas, os romances espíritas. Zíbia Gasparetto, por exemplo, li muito para poder entender algumas coisas. E quando na tua adolescência, tu já tinha essas indagações? Sim, desde a infância. Uhum. Desde a infância. E eu sempre fui assim, de me dar com os excluídos, como eu digo, Sim. né? Uhum. Porque eu tinha assim um carinho, uma atenção especial, como se alguma coisa me chamasse para aquilo ali. Sim. Para buscar o porquê de acontecer isso, né? O porquê que tem pessoas que excluem outras, né? Como que pode assim se achar melhor se somos todos iguais? Sim. Né? Nascemos iguais, temos a mesma formação biológica, então qual é a diferença, né? O porquê de umas pessoas assim serem pacíficas e outras carregarem consigo tanta revolta, tanta dor, tanto ódio, né? O porquê que umas dão uma resposta diferente para a vida diante da mesma situação, né? Da mesma dor. Tem pessoas que perdem, né? Perder a gente não perde, mas da separação temporária, da morte, né? Que separa as pessoas, os entes queridos. Sim. Uns reagem tão bem e outros que não aceitam nunca aquilo ali. Sim. Né? Então, eu acho que desde a infância foi. E essa dor da perda, né? Essa dor da perda, tu acha que todas as pessoas estão preparadas para isso, ou as pessoas, cada uma encara de uma forma diferente? Eu acho que com a doutrina espírita já bastante assim, ó, pode-se dizer avançada, né? As pessoas têm aceitado melhor. Porque o que aconteceu, né? Foi nos tirado isso aí, né? Porque as religiões, infelizmente, foram assim, conduzidas por seres humanos. E os seres humanos são falhos, né? Nós somos ainda devedores, nós somos endividados, nós somos pessoas ainda falíveis, né? Perfeição só Deus. Então conduziram as religiões para que as pessoas fossem se excluindo, saíssem, não aceitassem aquilo ali, né? Pela maneira como era conduzida, né? Autoritária, mandona e querendo dominar a vida das pessoas. E muitas aí se afastaram das religiões.
tiraram das suas vidas a religião. E isso não poderia ser feito. Tá bem que até a religião tirasse, mas a espiritualidade jamais poderia ter saído. Sim. Porque essa ligação nossa com o nosso Criador. E aí o que aconteceu? Não existe nada depois da morte. A gente morre e acaba. Ou vai para o céu, vai para o inferno e acabou. Então vamos viver ao máximo, vamos aproveitar, fazer tudo aquilo que possa nos trazer alegria, prazer e nos elevar aqui na Terra, porque não existe mais nada depois. Sim. Né? Foi nos tirado esse direito de conduzir a nossa vida sabendo que somos passageiros aqui da Terra. Então, falar sobre a questão da religião, né? Bom, as redes sociais estão crivadas aí de pessoas que falam mal da religião em si, de todas as religiões. E eu sempre digo que o mal não é a religião, mas são as pessoas que conduzem determinada crença, né? Isso aconteceu muito, a gente sabe historicamente que a Igreja Católica teve um papel fundamental nisso, né, de afastar as pessoas, né, da religiosidade ou da espiritualidade, porque teve um período que ela mandava prender, mandava matar e era governo, ela mandava, e isso afastou bastante. E principalmente promovia dá para se dizer, uma caçada às bruxas, né? Exatamente. Né? E isso colaborou bastante, né, para que as pessoas se afastassem, né, dessa espiritualidade. E isso é muito presente ainda hoje. Hoje é muito presente essa questão, porque algumas religiões, por exemplo, eu vi um comentário de um filósofo esses tempos na rede, que ele falava sobre o ateísmo. O ateísmo ele cresceu muito em função disso, das pessoas não acreditarem nas religiões, mas elas esquecem de questionar quem dirigia essas religiões, dos homens que dirigiam essas religiões, e que eles fizeram com que o ateísmo crescesse muito no mundo todo em função disso. Mas a religião não é o grande mal. O mal são as pessoas que conduzem de forma errática a religião. E aí eu te pergunto uma coisa, quando surge o espiritismo ou o kardecismo, vamos colocar assim, eu não sei historicamente como ela foi recebida pela comunidade internacional, pelas pessoas que viram a primeira vez falar sobre Allan Kardec, por exemplo, ou sobre o espiritismo em si. Tem dados históricos disso? Sim, sim. Como é que foi recebido? Assim, primeiramente, né, a reencarnação sempre existiu no cristianismo, né? Foi tirado no segundo concílio de Constantinopla, no ano de 553, foi retirado pela esposa do Constantino, né, do imperador Justiniano, né, era Teodora o nome dela. Ela mandou retirar a reencarnação, né, dos livros sagrados da época, porque ela era escravocrata e era muito assim, ferrenha naquilo ali, né? Sim. E ela tinha medo de reencarnar como negra, escrava. Então, e como tudo naquela época era suborno, né? Tinha o Papa Virgílio, que foi colocado lá pelo o general Belisário. Sim. E ele, tudo assim não era tão bom na época, ele era uma pessoa de índole boa, né? Então tudo era manipulado. E aí, como devia favores para ela, né? Sim. Ele aceitou em retirar dos livros sagrados a reencarnação. Então começou aí o nosso problema. Né? Foi retirado, então, não somos, né, não reencarnamos, é só essa existência aqui. Então, historicamente, se explica digamos, essa não crença no espiritismo em função disso. Exatamente, começou por aí. Começou, né? por aí. Já. Começou por aí. É um dado que eu desconhecia. Mas sempre existiu, assim, essa ligação com a espiritualidade, na verdade, nunca se perdeu. Né? Os médiums sempre existiram. E aí, o que aconteceu? Nos Estados Unidos, tinha as irmãs Fox, eram 3 irmãs com uma mediunidade ostensiva, né? Onde fenômenos aconteciam na casa, na residência desta família, e no início eles não conseguiam explicar. As 2 meninas, porque a mais velha era casada, ficou as 2 meninas na residência com os pais, e havia na noite batidas na parede, estalos na casa,
E elas ficavam apavoradas, já não dormiam mais sozinhas, né? Não sabiam explicar. Não sabiam explicar o que era aquilo ali. Até que um dia, a mais nova, curiosa, tinha uns 11 anos, né? Ela resolveu brincar com aquilo ali. Dava aquelas batidas e ela batia também. E aí ela começou a ter respostas para aquilo ali. Ela começou a interagir. E aí começou a interagir com aquilo ali que no início ela não sabia o que era. E depois montar a resposta. Então, junto com os pais que ajudaram elas, eles começaram, e depois até toda a vila, né, de onde eles moravam, começaram a fazer perguntas para estas, né, estes seres que eles não sabiam o que era, e eles respondiam. Então, uma batida sim, duas não, e assim começou. E depois eles trocaram pelo alfabeto, cada letra tinha uma batida, a letra A era uma batida, o B duas, e assim sucessivamente. Eles iam escrevendo, montando frases. E aí eles descobriram que naquela casa ali, né, o espírito era um espírito que estava se comunicando com eles, que ele tinha morrido ali, ele tinha sido assassinado. Né? E aí ele falou quem tinha matado ele, o que ele era, o nome dele, tudo direitinho, que ele morava ali. E tudo fechou, elas fizeram a pesquisa, fechou, né, com tudo aquilo que foi dito. Então esse assim foi a primeira manifestação que a gente pode se dizer assim, ó, que tenha conhecimento. Né? Que Victor Hugo, que era o escritor francês famoso, né? Ele já tinha conhecimento disso aí, ele estudava esses fenômenos aí bem antes de Kardec. Só que ele estudou e simplesmente era só para ter uma curiosidade, não tocou avante, né? Até que entrou esse professor de uma notável inteligência, um saber incrível, né? Que foi Kardec, que o nome dele era Denisard Rivail Leão, como é que era? Hipólito Leão Denisard Rivail. Isso. E aí Kardec, ele adotou depois, né, o pseudônimo de Kardec, porque ele se comunicou com um espírito amigo dele que disse, né, que tinha uma vida anterior com ele, que ele tinha sido um druida celta. E que o nome era Allan Kardec, e ele acabou adotando esse pseudônimo de Allan Kardec. No início ele era cético, porque ele era um estudioso, ele queria estudar tudo. Ele começou a estudar o sonambulismo, ele começou a estudar a mediunidade, ele começou vários estudos né, nesse sentido aí. E aí nesse meio ele se depara com as mesas girantes. E no início até ele achou que fosse manipulado essas mesas, que não eram, né, não tinha muito fundamento. Aí quando ele começou, um amigo convidou para que ele, né, fosse ver qual era, e que ele resolveu aí mesmo, ele ficou totalmente curioso com aquele fato ali, né? Alguma coisa tem que ter uma explicação. E ele, como ele era inteligência além do normal, ele começou a se perguntar, né? Ele fazia, porque antigamente faziam as perguntas para a mesa, umas perguntas bobas, assim, tipo, quem era o amante da fulana? Ou, né, o que vai acontecer amanhã? Será que vai chover amanhã? Ou, né, como é que vai ser o ano tal? Então eram perguntas corriqueiras, assim. E ele não, ele começou a fazer perguntas altamente instrutivas, né? Que era realmente já intuída, a gente sabe, né? Por espíritos superiores, para que ele se interessasse por aquilo ali. Até pela inteligência dele, se fosse uma bobagem, ele já não ia, né? Ia descartar. Exato. Então ele começou a perguntar também: o que é Deus? A primeira pergunta assim marcante que ele fez: a inteligência suprema, né? Assim, ó, quando eles disseram que era a inteligência suprema, né? Ele se perguntou assim, ó, mas quem deu uma resposta dessa, né? Como é Deus, a inteligência suprema de tudo, de criador de tudo, né? Onde está englobado tudo, né? Porque a inteligência não podia mais ser, né? Se Deus é a inteligência suprema, não podia ser separados né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
não podia ser separado, né? Ser inteligente para determinadas coisas, não era tudo, englobava uma coisa geral, né? E causa primária de todas as coisas. Então, essa causa primária, então, foi a origem de tudo, né? Então, aí ele viu que quem deu essa resposta, porque ele pediu na época que fosse um espírito altamente instruído que pudesse responder para ele, e teve essa resposta. E aí ele foi indo nessa curiosidade, fazendo perguntas, né? E ele viu que os espíritos respondiam de diversas maneiras. Isso, né, Victor Hugo também já tinha percebido, que dentro desses que respondiam, poderia se separar em categorias. Tinha aqueles muito inteligentes, tinha os médiums, tinha aqueles brincalhões, os zombeteiros, tinha os que não sabiam nada, que estavam ali simplesmente para... Tá, né? Sim. E aí eles foram separando também em categorias esses espíritos. Tinha até uns que davam receitas de comidas culinárias. Então eles começaram a ver, mas se essas respostas são inteligentes, por trás dessas respostas tem um ser inteligente. Né? E quem é este ser? Aí, a partir de uma vez, eles começaram a dar nomes famosos, alguns... outros que eles não conheciam, né? E aí eles foram pesquisar, começou a fazer pesquisas para ver quem eram aqueles ali, e batia, realmente, ele encontrava, a maioria das pessoas ele encontrava, né? Aqueles ali fechava exatamente o que eles diziam. E aí ele colocou o nome de espíritos. Ele denominou aqueles seres de espíritos. Esse nome espírito veio intuitivo, assim, ou ele foi uma pesquisa também que ele fez? Sim, foi ao longo, né, de tudo isso aí, ele colocou o nome, né, de espíritos, e foi por isso que se diz, né, que ele criou espiritismo de Kardec, porque esse nome também, né, foi ele que usou pela primeira vez. Então, por isso que a gente diferencia o espiritismo da espiritualismo, né? Sim. Então, foi usado pela primeira vez por Kardec, né? E aí ele denominou. E viu que aqueles seres ali, que ele denominou na época de espíritos, eram inteligentes e já tinham habitado a Terra. Né? Então, esse aí foi a primeira conclusão que ele chegou, né? Que somos habitantes aqui da Terra. Então, o nosso corpo que nós temos hoje, essa matéria, não é só isso. Tem alguma coisa além disso aí. Né? Que, a princípio, ele denominou alma. Né? E aí, então, quando estamos reencarnados aqui na Terra, é alma. Aí, quando já desencarnados, ele colocou o nome de espíritos. Né? E aí, foi a primeira coisa que ele descobriu. A segunda é que eles podem se comunicar conosco, esses espíritos. Né? Há essa possibilidade de comunicação. E a segunda, aliás, é a individualidade. Eles carregam consigo, depois da morte, a sua individualidade. Então, exatamente o que eles eram aqui, eles continuam lá, no outro lugar, onde eles estavam, no outro plano, né? Que na época ele não tinha muito esse conhecimento. Né? Então, tinha essa individualidade, podiam se comunicar com nós, né? E como eles já habitaram a Terra, eles podiam voltar, né? Eles poderiam fazer essa passagem de um lado para o outro. Havia essa possibilidade. Então, são 4 leis que ele chegou a essa conclusão. Que ele estabeleceu 4 leis. Estas aí, E de uma maneira mais bem prática, assim, para nós, no nosso dia a dia, assim, para nós da Umbanda, a gente acredita nos Exus. O Exu. Já ouviu falar no Exu. Que o Exu é um ser, é um mensageiro, né, que se comunica com os orixás, com outro plano, e vem nesse plano para se comunicar conosco. Né? Seriam os anjos da guarda. Cada um tem o seu nome, a sua tarefa, a sua função, faz a limpeza nos templos, faz a limpeza nas casas, anda no nosso dia a dia. A gente é ensinado na nossa religião a se comunicar, conversar com eles como se estivesse conversando com um amigo, com alguém que esteja do nosso lado, pedindo proteção. E eles se manifestam
nas giras, que seriam nossas sessões, né? Sim. Sessão de gira, que ele se manifesta, que ele chega e se comunica e conversa com a gente. E seria isso. No centro espírita, como é que funciona? Eles chegam, eles aparecem para conversar com as pessoas, para trazer mensagens de outro plano. Como é que funciona isso? De forma bem prática, assim. Bem prática. Sim, funciona exatamente assim. Né? De uma maneira diferente, porque assim, eu acho que cada religião, para começar, assim, todas as religiões são válidas e são necessárias, porque como a gente estava conversando antes, há diferentes, né, as pessoas são diferentes evoluções, estamos, né, em diferentes evoluções. Então, o que tu te afina, né, te afiniza, pode não servir para mim, porque somos individuais, né? Então, cada um tem aquilo que melhor se adapta. Dentro da doutrina espírita, nós temos a educação mediúnica. Né? Nós temos o desenvolvimento da mediunidade, que é essa sensibilidade que nos conecta à espiritualidade. E nós canalizamos, nós procuramos educar essa mediunidade. Né? Até antigamente, nos centros espíritas, nas casas, não tinham tanto essa educação, né? Tanto que os médiums, assim, eles sentavam em volta de uma mesa, os espíritos se aproximavam deles através dos seus mentores, cada um de nós, né, médiums, tem o seu mentor, e trazia aquele espírito que ia se comunicar através das cordas vocais do médium, e era no início... Era feito bruscamente, assim, era feito não com tanta educação. Se o espírito queria gritar, o médium gritava. Se o espírito queria bater na mesa, ele batia. Se o espírito queria levantar, ele levantava. E aí, com estudo, que isso aí tudo, né, dentro destas obras básicas que o Kardec codificou e separou em livros, né, estudando, foram aperfeiçoando isso aí, essa modalidade de comunicação. E hoje a gente tem, trazido, nós temos os trabalhos de pronto-socorro, que a gente chama, onde são conduzidos espíritos que acompanham os encarnados, né, e conversam conosco. E a gente encaminha com todo o amor, né, esclarece aquele espírito, porque são irmãos nossos que habitaram a Terra e que estão na erraticidade, no mundo espiritual, sem muitas vezes saber o porquê, saber que são espíritos imortais, que muitos não sabem, ou têm crenças diferentes, né, que não abordavam esse tipo de coisa, outros perdidos, confusos, apegados a sensações terrenas, como vícios e outras coisas. Tudo isso prende o espírito, né, e não liberta. Então esses irmãozinhos são conduzidos nestes trabalhos, a gente tem um diálogo aberto e franco com eles, eles são conduzidos através dos espíritos trabalhadores, né, do centro, e é assim que funciona. E sabe que na Umbanda a gente não costuma fazer sessões em algumas épocas, tipo época de carnaval. A gente não faz nada. Até porque são os momentos que esses espíritos eles vêm justamente para beber, para fumar, né? Porque sempre se deram luxo durante a vida alguns vícios, e aí então é um período que eles mais frequentam esse período, assim, essa época, justamente para se aproveitar disso, né? E a gente não faz. Mas quando a gente tem sessão, quando a gente está desenvolvendo a espiritualidade, quando a gente está para receber o nosso orixá ou os nossos exus, para trabalhar a espiritualidade, para começar a trabalhar, a gente precisa entender quem é, porque muitas vezes aparecem alguns, justamente os zombeteiros, alguns que se aproveitam daquele momento justamente para aparecer e para confundir, porque ele só quer confundir, né, o que está acontecendo ali. E a gente aprende a identificar isso. Né? A gente aprende a identificar que se é realmente alguém, o nosso protetor, o nosso orientador, a pessoa que está ali nos protegendo, ou se é um zombeteiro. Aparece muitas vezes assim. Sim. E a gente tem, a gente estabelece alguns critérios para saber se é ou não.
e tem também algumas coisas para mandar embora, para afastar ele daquele lugar que não é um lugar que não está sendo bem-vindo, porque justamente ele vem para atrapalhar o que está sendo bem feito. Sim. Não existe essa parte que tu falaste do socorro, né? Talvez alguma casa faça isso, mas a princípio nunca vi prestar socorro a esses espíritos. Esses quando chegam no centro espírita, que vocês encaminham ele, né? Como é que eles recebem isso? Porque algumas pessoas, eu já ouvi falar que alguns eles acham que não morreram, ainda estão vivos, né? Como é que consegue trabalhar isso com um espírito que ainda acha que ainda está preso aqui nesse plano? Por isso assim, ó, que eu recomendo, né, antes de responder a pergunta, que eu acho que a doutrina espírita ela tem o tripé, né? Ela é uma filosofia, né? É ciência e aí é uma religião. Né? Ela é uma filosofia porque ela tem toda essa codificação e através de experimentações que Kardec viu e fez, né? Ela foi codificada. E não foi por homens, não foi pelos mais sábios né, dos habitantes da Terra, mas nem por filósofo, teólogo, nada. Ela foi totalmente codificada, né, enviada para nós através de espíritos superiores, através destes espíritos. Então é uma doutrina dos espíritos, não é humana. Né? Sim. E aí tu sabe como é que funciona a mediunidade, né? A gente tem uma base pelo Chico Xavier, que psicografou aquele monte de livro, né? E sem saber, ele mantinha os olhos fechados e psicografava. Né? Coisa fantástica isso, né? Fantástico, né? Uma coisa assim, não tem contestação ali, né? É uma coisa incrível. Então é exatamente isso. Chegam espíritos sem compreender nada assim, ó, do que está acontecendo. Porque a passagem para a pátria espiritual, porque nós viemos de lá para cá, é tão sutil, né? Que diz que é mais fácil morrer do que nascer. Diz que a dor do nascimento é pior para o espírito, né? É tão do que morrer. Sim. Morrer é uma libertação, porque nós deixamos esse corpo pesado que nos envolve, deixamos todas as preocupações que nós temos. Corpo doente, né? Esse mundo terrível que a gente vive. Que a gente vive. O que fica? Saudades. Essa aí não adianta. É aqui, é lá. Né? Isso aí vai nos acompanhar sempre. Mas a gente tem ainda o consolo de que nos encontramos novamente, lá adiante. Né? Então, é exatamente isso. Eles partem sem saber nada disso. Não se dão conta que morreram. Então, nós recebemos nos trabalhos muitos cobrando dívidas passadas, outros apegados aos bens terrenos, que os filhos ficaram aqui e estão brigando pelos bens e ele não quer, né? Não quer dividir, não quer porque tudo é dele, mas ele não se dá conta que já morreu. Né? Outros assim, ó, completamente perdidos e sem aceitar. Uns tão doentes, carregaram toda aquela carga pesada da matéria, as doenças do físico, por esta falta justamente de compreensão, né? E aí a gente conversa com eles, esclarece e pede que eles observem como eles estão conversando conosco. Aí que é o choque, porque eles vão ver que eles estão conversando conosco, não diretamente, mas através das cordas vocais do médium. E aí ele fala, né? E o médium reproduz. E fala e o médium reproduz. Então, o que é aquilo ali? E aí que ele percebe a diferença do corpo dele que ele tá pro corpo que ele tinha. Sim. Então, por isso que eles são levados, aqueles mais difíceis de compreender, nesses trabalhos de pronto-socorro, para eles terem este, digamos assim, o choque, né? E se darem conta de que são espíritos imortais que já não habitam mais a Terra, mas estão vivos e que têm que partir, né? E essa aceitação, ela é dolorosa, eu creio que seja para o espírito, para ele perceber que já não faz parte mais desse plano, né? E todos aceitam, ou ainda tem alguns que ainda não aceitam,
Tem algum que nunca aceitou? Tu lembra de algum histórico assim? Sim, tem uns que ficam muitos anos sem aceitar. Sem aceitar. Deve ser um sofrimento para ele, né? Os obsessores é um caso. Obsessores, isso. Né? Exato. Eles não aceitam daquilo que eles passaram aqui e não compreendem também que tudo tem um motivo justo, né? Ninguém passa aquilo que não precisa passar. Então, assim, tudo que chega para nós tá certo. Não que a gente vá aceitar tudo que nos chega, não é isso. Claro. Mas é porque de algum motivo, né, no pretérito nós plantamos aquela sementinha lá. Então hoje a gente colhe o que a gente plantou lá atrás. E amanhã nós vamos colher o que estamos plantando hoje. E o interessante disso é que a gente pode mudar a qualquer momento. Nós conduzimos a nossa vida porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então, nós temos que tirar da nossa cabeça a mentalidade do pecado, do erro, né? Porque nós não podemos nos sentir culpados de nada, nenhum ato, por mais horrível que tenha sido. Porque nós somos aprendizes. Ninguém aprende sem errar, né? É verdade. Às vezes, através das grandes dificuldades é que nós vamos acertar. Sim. Quantas vezes a criança tem que cair para aprender a caminhar, né? E nós, nessa etapa da nossa vida terrena, é exatamente. Nós estamos caindo, levantando, errando e voltando, e não adianta. Às vezes a gente tem que errar várias vezes na mesma coisa. Não, agora chega. Sim. Eu sempre digo que a queda ela é educadora. Educadora, muito mais do que a calmaria e a paz. Muito mais que tu acertar tudo, acertou tudo. Porque eu sempre digo, tem um ditado comigo que a torneira muito fechada até a última rosca é porque ela está com problema. Sabe? Se tu aperta muito a rosca, algum problema existe nela. E às vezes as pessoas levam a vida dessa forma, com a rosca da torneira muito apertada. E não se dá de conta que pode ter um problema. E eu sempre digo isso. E a vida ela é surpreendente, porque... bom, eu digo por mim, assim, quando eu era, criança ainda, eu cresci na igreja evangélica. Eu tocava no coral da igreja evangélica, ia para lá para tocar um pandeirinho e comecei a cresci e frequentei alguns centros espíritas para ver como funcionava, algumas outras igrejas, também frequentei várias outras igrejas assim para ver como funcionava mas eu não tinha esse discernimento de que o problema não era as religiões, o problema eram as pessoas que conduziam. Eu não tinha e não conseguia entender isso ainda. Até que consegui me encontrar, depois de muito tempo. Teve um período que eu era muito cético, não acreditava em nada. Eu chutei o balde, não acredito em nada. Mas sempre em mim tinha aquela coisa lá dentro de mim que eu não... Por mais que negasse, eu sabia que existia. Eu negava para as pessoas, para os meus amigos, mas no fundo lá eu sentia que existia algo. Até que me encontrei. Para ti, como foi isso? Tu sempre carregou... Tu já contou logo no começo que tu tinha dúvidas, né? Sim. Mas se encontrar nessa religião, no kardecismo, para ti, como foi isso, assim? Eu sempre tive, assim, a mediunidade, né? Não uma mediunidade ostensiva, mas, assim, eu sempre tive muita sensibilidade. Então, de entrar em ambientes e me sentir mal, de chegar perto de pessoas e sentir... ou de pessoas narrarem alguma coisa assim, né, de estarem com alguma dor, alguma coisa, de repente eu começar a sentir, né, e aí foi isso aí que também me chamou a atenção, né, de que não era meu aquilo ali, não podia ser meu. Se eu estava bem há um segundo atrás e daqui a pouco eu fiquei ruim, mas da onde isso, né? Então isso aí também ajudou bastante a essa compreensão e essa busca de saber o que era aquilo, né? E hoje em dia, como a gente vê crianças com mediunidade, e mediunidade bem ostensiva, bem avançada, e pais que não compreendem, né? De crianças que relatam coisas assim que os pais não veem, né? Que conversam com espíritos que já partiram, familiares, e que dizem coisas que os pais ficam... Isso a gente se depara muito lá, que vai nos procurar, né? Querendo uma resposta, querendo compreensão, outros querendo que tire do filho aquilo ali, que é impossível, né? Porque ela não compreende o significado. Porque não compreendem, né?
Mas a mediunidade é justamente isso. Eu acho que foi por aí também, né, que me levou a buscar uma resposta para isso. Que bom, eu espero que tenha sentido coisas boas quando chegou aqui. Com certeza, com certeza. Tu sabe que assim, a minha esposa, ela sente muito cheiro das coisas. Ah, sim. Ela tá sempre me dizendo, tô sentindo tal cheiro. Um cheiro de perfume, às vezes, ela sente. E ela sempre me fala que ela tem ela me diz assim, um neguinho passou correndo aqui. No corredor da nossa casa sempre passa um neguinho correndo, ela sempre vê. Sim. Ela sempre vê. A gente chama de erê na Umbanda, né? E aí quando ela diz que enxerga, eu já fui no fundo da casa conversar com ele, perguntar alguma coisa, se ele está precisando de alguma coisa, mas nunca obtive respostas, assim. Mas sabe que a mediunidade ela é muito interessante porque às vezes a gente acaba compreendendo coisas que as pessoas no dia a dia não compreendem, né? Tem uma coisa que eu sempre falo que é, às vezes quando tu tá indo para algum lugar e esquece de alguma coisa e tem que voltar para tua casa ou para teu trabalho para pegar determinada coisa que tu esqueceu. E aí eu comecei a tentar entender isso, porque acontecia várias vezes comigo. E às vezes é justamente para acertar o meu tempo com as coisas que vão acontecer mais à frente, ou é um livramento de algo que poderia acontecer. É todo um ajuste de tempo. Já li um livro sobre isso. É um ajuste de tempo que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Às vezes algo que tu esquece, tu tá saindo da tua casa, esqueceu de fechar a porta e tu volta para fechar a porta. Vai ajustar o teu tempo justamente para que alguma coisa aconteça ou para evitar que alguma coisa possa ter acontecido. Isso é o invisível trabalhando por nós. As pessoas, quem nos protegem trabalhando por nós. E eu acredito muito nisso. E acredito muito no meu guia espiritual. No Exu que me protege dia a dia. O nome dele é Tiriri. Ele me protege, eu converso com ele diariamente, peço proteção. E eu sei que ele está sempre comigo. Às vezes eu vejo ele por aqui, me protegendo. Tu sente essa aproximação desse invisível na tua vida? Como é que funciona para ti isso? Sim, principalmente quando a gente está trabalhando. Uhum. A intuição, assim, coisas que às vezes a gente conversando com as pessoas, né? Porque lá nós temos o acolhimento fraterno para conversar. Então, coisas que a gente nem sabe, né, da vida da pessoa, mas que vem na cabeça aquelas palavras assim pra gente falar. E aí a gente fala, e é justamente o que a pessoa precisa ouvir, o que a pessoa precisa compreender, né? E eu me deixo muito me envolver por isso. Entrego nesse ponto, assim, né? Porque eu confio, eu acredito e eu sinto a presença destes espíritos que auxiliam a gente. Não só a mim, mas a casa em si, né? E o lugar onde a gente trabalha. E eles nos intuem, nos protegem, nos auxiliam, né? Assim como todos ali que chegam, né? As pessoas que vão buscar auxílio, que frequentam, né? A gente sente muito, assim. Às vezes sente até um abraço, assim, né? Cada trabalho a gente sai com aquela uma alegria, uma coisa assim, eu não tenho como explicar aquilo que a gente sente. Né? É uma coisa assim, além do que não tem palavras aqui na Terra para descrever o que a gente sente no final de um trabalho, sabe, quando termina assim, que a gente vai embora, aquela alegria, aquela sensação boa, assim. Tudo isso é a aproximação sensação do dever cumprido, né? De dever cumprido, destes espíritos, né? Que é o nosso trabalho, é só esse, né? Auxiliar E sabe que na vida, como tu falou, né, essas intuições da gente mudar de lugar ou voltar, a gente está sempre tendo esse auxílio. Uma coisa errada que a gente pensa é que eles estão aqui, do lado do nosso. Não! É tudo pelo pensamento. O nosso pensamento tem uma força incrível. Então eles nos intuem aonde eles estiverem. E a gente se comunica com eles de onde a gente estiver. Então uma coisa muito assim confortadora para as pessoas que perdem seus entes queridos, é justamente isto, de saber que a qualquer momento a gente pode conversar com eles, como a gente está conversando aqui.
pode até não ter respostas, e é bem provável que não tenha na hora, mas nada impede que durante o sono, em desdobramento, a gente não vá se encontrar com estas pessoas, né? E matar saudades, trocar ideias. Só que a gente não lembra. Eu acredito muito nesses encontros durante o sono. Eu acredito muito. Eu li um livro, eu não lembro qual foi o livro, mas eu li sobre isso. Nesses encontros que a gente tem com outras pessoas durante o sono. Porque uma coisa que eu li nesse livro que explicava que às vezes tu passa por uma pessoa na rua e tu tem a nítida impressão que tu já conversou com aquela pessoa, que tu já esteve com ela, que tu conhece ela de algum lugar. E nesse livro explica que é durante o sono que esse cordão umbilical que tem no nosso espírito, quando ele sobe na hora do sono, né, ele passa por outro fio. E são vários fios, né, do nosso espírito sobe e ele cruza por outro, se toca com outro, é um encontro. E aí quando a gente volta para cá, a gente acaba encontrando pessoas, a gente tem a nítida impressão que a gente conhece ela. E essa questão de assim, ó, eu às vezes vem no meu ouvido assim, não faz tal coisa, mas como eu sempre fui meio teimoso, eu sempre fazia determinadas coisas que não eram para fazer. Eu sempre tive isso comigo, assim. Só que aí às vezes eu pensava, será que eu tô ficando maluco? Eu devo estar ficando maluco, tá escutando coisas, né? Porque às vezes, não faz tal coisa, ou faz isso, ou vai por esse caminho. E às vezes, por muitas vezes eu ignorei. Muitas vezes eu ignorei. E fazia determinadas coisas que eu fiz que não eram para ter feito. E sempre vinha aquela coisa, viu? Não era para ter feito. E, claro, depois eu me arrependo. Por que que eu não escutei, sabe? Todos nós somos assim. Somos teimosos, né? Somos espíritos rebeldes. Bem rebelde. E hoje em dia eu presto muito mais... Bom, já estou um pouco mais velho, então eu consigo compreender mais, assim, sabe? Obedecer mais o que vem no meu ouvido, sabe? Às vezes um bom dia para uma pessoa que tu nem conhece. Às vezes a pessoa tá só por um bom dia. Só por um oi, tudo bem, um abraço, né, uma boa noite, uma boa tarde. Às vezes a pessoa só quer escutar aquilo ali. E às vezes me vem quando eu passo por alguma pessoa e agora eu consigo prestar mais atenção nessas coisas. Eu olho para as pessoas e eu consigo ver, bom dia, tudo bem, oi, sabe? Às vezes é uma questão, além de ser uma questão de educação, tu dá um bom dia para uma pessoa, às vezes ela está só por aquilo, só por aquele teu bom dia. Isso é importante, eu sempre digo para as pessoas, não custa nada tu abrir a boca e dizer um bom dia, né? Dar um sorriso, às vezes a pessoa está só por um sorriso também, né? Só por um sorriso. Eu sempre brinco com a minha esposa que às vezes é o Exu nos testando, para ver se a gente para ver se a gente dá um bom dia, dá um oi, tudo bem. Porque eu acho que a gente precisa manter relações com as pessoas, por mais que tu não as conheça. Porque, como eu digo, como tem aquele livro da Zíbia, nada é por acaso, né? Tu nunca encontra uma pessoa, tu nunca conversa com uma pessoa simplesmente por um acaso. Nada é um acaso. Né? Por isso que tu tá aqui hoje, quem sabe? Porque nada é por acaso. E eu acredito muito nisso, né? O trabalho que tu fazes lá no centro, tu tá aqui hoje conversando comigo, tudo tem um porquê. Com certeza. Tudo tem um porquê, né? E a gente precisa encontrar significado nessas coisas, né? Às vezes a gente deixa pra lá, tá cansado, tem tarefas do dia a dia, mas a gente precisa tirar um dia, uma hora do dia, justamente para refletir sobre essas questões, né? Sobre a nossa importância nesse plano, né? De resgatar irmãos, né? De fazer com que as pessoas se sintam bem onde elas estão. Por exemplo, o meu sebo aqui, eu sempre procuro tratar bem as pessoas, acolher elas, conversar. Às vezes a pessoa está só procurando um livro espírita para ler. Tem muita gente que vem atrás de romance espírita para ler. Eu sempre troco um dedo de prosa, sempre converso um pouco com a pessoa, assim, porque às vezes ela está querendo ler, mas ela quer conversar também. Também, né? Eu acho que a gente tem que levar isso no dia a dia, assim. Bom, eu quero te entrevistar, mas eu estou mais falando que tu. Mas assim, ó... bom, lá tu é do Eulália, né? Sim, lá no Nogueira. A gente é vizinho, eu moro na Colômbia. Eu moro na rua Colômbia ali. Exato. Quando tu é alegretense? Sim. E tu frequenta lá há quanto tempo já? Há mais de 30 anos. Ó, bastante tempo. Bastante tempo. Tem sessões, qual é os dias das sessões que tem lá?
Tem sessões agora, né, depois da pandemia, Sim. a gente, com o ajuste, né, que a gente ainda não pôde encher a casa, porque a casa enche, ela é pequena por enquanto, né? Até a gente pretende ampliar, porque o espaço pequeno. A gente está com sessões nas terças de manhã, com 2 sessões, às 19h30, às 8h30 da manhã e às 9h da manhã. E sexta-feira com 3 sessões à noite, às 19h30, às 20h e às 20h30. Então, e vamos começar agora em setembro, nas segundas-feiras à noite também. Sim. Com sessões. E na quarta-feira à tarde, das 15h até as 18h30, a gente está com acolhimento fraterno, que é esta parte onde a gente conversa com as pessoas. Sim. Porque é tão importante, né? Muitos assim vão desabafar, E conversar é tão bom, né? É tão bom, né? É uma troca tão maravilhosa. E ainda mais amparado ali pela espiritualidade amiga, né? Eles saem de lá com certeza bem fortalecidos espiritualmente, né? Que é isso que a gente tem que buscar, esse fortalecimento. Claro. Né? Tu sabe que assim, bom, eu vendo livros, né? E eu tenho vários livros, vários romances espíritas, assim, que as pessoas procuram bastante. Justamente procurando uma resposta. Elas querem uma resposta. Normalmente são pessoas que perderam um ente querido, né? Perderam alguém, algum amigo, e elas querem buscar conforto naquele livro, assim. O romance espírita, ele nunca vai substituir a pessoa conversar e ir num centro espírita para poder compreender aquilo, né? Mas é tipo uma bengala ali para a pessoa ir se apoiando ali para ter tentar buscar uma resposta naquilo ali. Para ti, assim, os livros são fundamentais, com certeza, para a leitura, assim, para a pessoa. Com certeza. A doutrina espírita é além dos livros básicos, né? Mas como é que funciona, assim? Como é que tu entende que funciona para a pessoa? Não, a doutrina espírita, assim, ela é rica de material, né? Sim. Agora, então, a ciência já está bem mais, assim, acompanhando, né? A doutrina espírita sempre teve junto com a ciência, né? E agora, mais ainda, e cada vez mais, porque as pessoas estão se dando conta da espiritualidade, né? E isso é muito importante. E os livros é a base de tudo. Para a gente compreender, tem as obras básicas do Kardec, são 5 livros, assim, que é imprescindível para quem quer ter esse conhecimento. Vamos nomear, é o Livro do Espírito. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro que ele fez, em 1858. Mas ainda ele aperfeiçoou mesmo, né, em 1860. Aí sim, né, foi aperfeiçoado o Livro dos Espíritos, foi o primeiro. E se for pensar, é a obra fundamental, né, fora o Evangelho, da doutrina espírita. Porque, como a gente falou ali, ele começa o que é Deus. Que é esse aqui. Esse aí. Vou mostrar aqui para as pessoas que estão... O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Esse aqui. Né? Começa ali. Então é a parte filosófica da doutrina. Tudo ali. Né? Então, assim, perguntas que a gente... tudo perguntas e respostas. E é um livro bom de ler, porque quanto mais a gente lê, a gente quer... Né, ir. Depois ele escreveu, em 61, o Livro dos Médiuns. Exatamente para lidar com essa parte da mediunidade. Né? Foi assim, compreender essa parte, como é que funciona, né? E ali tem tudo sobre a mediunidade, né? Os diferentes tipos de médiums, os diferentes tipos de mediunidade, que tem um monte de mediunidade, né? Hoje em dia um pouquinho menos, porque naquela época tem umas que não precisa mais, né? Tem a auditiva. E tem a mais, assim, ó, que a gente vê, né? E conhece a psicografia, a psicofonia, que é falar através das cordas vocais, e a vidência. Essas são, assim, as mais comuns, né? E tem outras, muitas, né? E aí ele coloca tudo neste livro aí, do Livro dos Médiuns. Aí depois tem o Evangelho Nosso, 1864, que é a parte moral da doutrina espírita, né? Ali tem até, inclusive, começa ali na introdução, Platão e Sócrates, que foram precursores do cristianismo e do espiritismo, né?
Então é um livro assim, ó, que dá conforto, que dá alento, inclusive assim, quando a gente está com alguma dificuldade, algum problema, ou quer uma resposta, a gente mentaliza, faz uma pergunta para os nossos anjos de guarda, protetores, né, mentores, e abre ao acaso e lê, até a gente divulga o Evangelho no Lar, para fazerem nos lares, né, uma vez na semana no mínimo, sempre no mesmo horário, no mesmo dia, porque a gente sente a diferença, né, o poder da oração, limpando, energizando a nossa casa, fortalecendo as pessoas que ali vivem, né, tirando aquelas coisas, até pensamentos negativos que, como eu falei... A oração é fundamental. A oração é fundamental. É fundamental quando a gente levanta, quando a gente deita, porque durante o sono a gente sai do nosso... né, o corpo físico fica ali, o nosso espírito sai, e ele vai para lugares aonde vai o nosso pensamento, né? Então, por isso, como tu falou, a gente encontra pessoas, às vezes, não tão boas e acaba trazendo aquela energia pra gente, às vezes acaba acordando cansado e preocupado né? E não foi um sono bom. Outras vezes a gente acorda leve, bem, a gente trabalhou, a gente assistiu palestras, dialogou, né, com espíritos que nos instruem, nos auxiliam. Isso tudo é maravilhoso, né? Então, esse é o Evangelho. Aí depois tem o Céu e o Inferno, que é assim a justiça divina, né? É um livro muito interessante também, porque são relatos ali no final de espíritos que já partiram e como foi essa partida deles, né? Então a gente julga que aquelas pessoas, por exemplo, né, que vêm, que são sempre boazinhos, que não fazem nada, né? Nem de bom e nem de ruim, é o melhor. Não. Às vezes não, tudo é, como eu disse, pelo nosso pensamento. É um livro muito amplo de riqueza no sentido de saber o que a gente quer da vida, né? Qual é o rumo que a gente deve tomar para ter um retorno para a nossa verdadeira pátria melhor do que antes. Tem uma frase do Leon Tolstói que eu carrego comigo e inclusive está na nossa xícara. O Leon Tolstói fala que há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira. E ele fala da vida isso. Às vezes tem pessoas que passam e, sabe, não produzem nada. Nem de ruim nem de mal, mas não fazem exatamente nada. Principalmente nada de bom, né? Não contribuem para a humanidade. Simplesmente deixam que a vida leve. Vai conforme o vento. Conforme o vento. Até tem uma música que fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu sou assim... Não. Por favor, não. Assim, a gente precisa produzir algo na vida, né? A gente precisa... bom, eu tenho filhos, então... Nós assim, temos que sair daqui melhores, nem que seja. O que tem como eu sempre digo, que vem depois de mim, que venha melhor, que são os meus filhos, né? Eu espero que sejam melhores, a gente sempre tem esse desejo, né? O que vem depois vem melhor que a gente. E deixar nosso legado. Eu acho que é fundamental que que a gente produza um legado, né? E que as pessoas se lembrem da gente de forma positiva, né? Daquilo que a gente plantou aqui nessa vida. E quando tu leu, falaste já dos 5 livros? A Gênese. A Gênese é a última, né? A Gênese é a última, né? Tá. A Gênese é os milagres e as predições. Ali tem tudo que a gente pode imaginar, desde a formação do mundo, tudo, né? É a Gênese. Sim. E os romances? Os romances são muito válidos. Sabe, tem pessoas que não gostam de ler, né? Sim, muito. Então, os romances, eles cativam. Eles cativam porque muitas daquelas histórias ali, ó, são juntadas de histórias verídicas. Até por uma necessidade, quem sabe, da pessoa. De aprender talvez coisas, ela não queira ler, mas a necessidade faz com que ela leia. Né? Isso. Já apareceu gente assim aqui. São bons por quê? Porque eles nos aproximam da realidade, né? Muitas coisas que são relatadas nos livros, nos romances, a gente já vivenciou aqui na Terra. Sim. Né? Então, isto é uma coisa boa da gente se encontrar. Os romances, eu acho que é o primeiro passo. Porque depois, quando a gente começa a ler os romances, né, e começa a se interessar, a gente começa a buscar e começa a ler o Livro dos Espíritos, e aí vai indo, né, a gente vai sempre querendo mais e mais, e vai buscando, e vai buscando. E aí já entra a parte também, né, que agora tem... da psicologia, da Joana de Ângeles, por exemplo, né, que é uma coisa que a gente estuda na casa também.
psicografada toda pelo Divaldo, né, através da Joana de Ângeles. Então são coisas assim que não tem fim aquilo, tu vai querendo mais e mais e mais e mais, e vai querendo compreender as coisas, e o romance sempre é o início, o pontapé inicial para muitas pessoas, né? O primeiro centro espírita que eu frequentei aqui em Alegrete, eu ainda era criança, eu tinha uns 13, eu acho. Era aqui na Vasco Alves, que é o Joana de Ângeles. Sim. Mas antigamente, nos anos 70, a Cruzada dos Militares. Cruzada dos Militares Espíritas, né? Foi a primeira que eu fui, assim. Isso. Nem lembro quem me levou, só sei que eu fui, assim. E foi a primeira vez que eu senti, assim, algo tão... umas crianças foram lá, eu não sei, não lembro o que era exatamente, alguém ia nos receber para conversar um pouco, assim, mas só a entrada, só a chegada ali, a recepção que a gente teve das pessoas que estavam ali, que conversaram conosco, assim, foi uma coisa sensacional, assim, a gente se sentiu tocado, assim, pelo espírito, sabe, por algo que tinha ali que a gente até então não sabia o que significava, mas foi, assim, tipo um primeiro contato, assim, eu senti alguma coisa em mim, porque tem uma coisa que eu falo e as pessoas não acreditam, eu lembro de situações de quando eu era bebê. Eu também. Mas eu não contava. Sim, às vezes eu... Porque capaz de pensar, né? Às vezes eu conto para algumas pessoas assim, tem coisas de quando eu era bebê que eu lembro. Eu também lembro. Exatamente como as coisas aconteceram, assim, sensações, como se assim. eu estivesse fora dali, né? Exato, como se a gente estivesse fora. E eu lembro exatamente, assim, tudo que... coisas quando a minha mãe me dava banho, quando ela me dava mamadeira, coisas que aconteciam na minha casa. Quando a minha irmã nasceu, a gente é 2 anos de diferença de idade, sabe? Daquelas sensações, daquelas coisas, assim, me lembro muito, assim, me vem muito. E eu tenho eu sempre digo, às vezes eu acordo de madrugada para lembrar coisas. Eu sempre tenho isso, sempre acordo na madrugada, assim, e fico lembrando dessas coisas. Algumas coisas nem tão legais, mas outras coisas bem boas, assim, bem interessantes, assim, e são lembranças da infância ou da minha adolescência que eu acabo lembrando. Coisas que eu fiz... E às vezes de coisas que eu fiz que não eram para ter feitas, que vieram naquele momento justamente para mim ficar refletindo sobre aquilo, sabe? Às vezes acontece, eu fiz quando tinha tal idade, fiz tal coisa e não era para mim ter feito. Eu não sei se vem justamente isso para mim poder lembrar e buscar, de repente, um arrependimento de determinadas situações, mas eu lembro muita coisa, assim, minha cabeça funciona muito em torno dessas imagens do passado, assim, de coisas que me... Porque às vezes algumas coisas nos perseguem, às vezes algumas coisas que a gente fez que elas vêm nos perseguindo até que a gente possa se arrepender de determinadas situações, assim, né? Ou de repente às vezes uma palavra maldita, uma coisa que a gente talvez não quisesse falar e a gente falou, né? E às vezes me acontece muito de vir, assim, eu ficar refletindo sobre aquilo, buscando um consolo, de repente, para que aquilo possa se esvair, não me culpar mais, porque às vezes a gente se culpa por algumas coisas, né? A gente diz, tal coisa eu fiz, às vezes de um familiar tu tratar mal, às vezes no cansaço do dia a dia tu fala uma coisa, uma besteira e não era para ter dito, e às vezes aquilo fica martelando, e eu acho importante às vezes a gente... não só nós, mas eu acho que todo mundo precisa disso, reflexão, né? Dessa reflexão. A gente precisa refletir sobre o nosso dia a dia, assim. Mas né? Sem culpa. Sem culpa. Às vezes eu me culpo, mas, mas sem culpa. A culpa é assim, a culpa não acrescenta nada, né? A culpa só nos atrapalha, nos trava, porque nós somos espíritos imortais falíveis. Né? Só Deus é que é perfeito. Perfeito. Né? Exato. Então nós ainda temos muito que aprender, a nossa caminhada é longa, nós estamos no início, tanto que a gente está habitando um planeta de provas e expiações, passando agora para o planeta de regeneração, né? Mas ainda não, então nós somos espíritos atrasados ainda. Já melhoramos um pouquinho, não somos mais primitivos, né? Exato. Mas ainda a nossa caminhada é longa. Então, assim, nós temos que nos perdoar sempre. Sim. Né? Que tudo sirva de lição para que daqui para frente a gente possa fazer melhor. Né? Mudar a nossa caminhada. E isso que a doutrina espírita assim, esclarece tão bem nesse sentido, né? De que a gente planta, a gente colhe, mas a gente colhe não precisa ser pela dor. O erro da gente pensar que o pecado, errou, tem que pagar, tem que, né, nós estamos resgatando coisas. Não estamos resgatando coisas do passado. Nós estamos resgatando o que a nossa consciência, que é o nosso juiz, porque ninguém nos cobra, né, não é Deus que nos pune, que nos cobra, não.
É a nossa consciência que é aquele juiz implacável que nos acompanha sempre, aqui e aonde a gente for, né? É que nos cobra. Então, é com ela que nós temos que estar bem. Então, nós temos que aprender a nos perdoar. Sim, então, assim, Rosane, é um equívoco, às vezes, as pessoas falarem assim, que determinada pessoa ela tá colhendo o que ela plantou, mas de forma dolorosa, às vezes, assim, ela sofre, tipo, como é que as pessoas dizem, quem planta vento... Colhe tempestade. Colhe tempestades, né? Mas assim, foi escolha dela. Nós temos o livre-arbítrio que Deus, de tão bondoso que nos criou imortais e nos deu livre-arbítrio. Para que a gente tenha as nossas atitudes que a gente acha melhor e tenha responsabilidade por tudo que a gente faz. Né? Aprenda a ter essa responsabilidade. É que nem tu dá um dinheiro para um filho para comprar lanche na escola, mas ele tem que administrar, ele tem que trazer o troco para amanhã ter de novo, e tem que aprender a mesma coisa nós. Nós temos que saber administrar isso aí, esse livre-arbítrio que nós ganhamos, né, deste Pai tão amoroso. Então o livre-arbítrio faz com que essas ações que a gente tenha nunca sejam apagadas, e que a gente sempre vai ter novas oportunidades através da reencarnação, das reencarnações, a trilhar novamente aquele caminho. Não foi bem feito, vamos recomeçar, vamos de novo. Mas aí entra a nossa consciência, entra o juiz, esse implacável, nos cobrando. Se a gente se perdoa, se a gente opta pelo amor, né, para trilhar esse caminho pelo amor, através da caridade, do auxílio aos outros, da compaixão, da bondade, da tolerância, da resignação, de tudo que é bom, né, que Jesus veio nos trazer, né? A gente trilha melhor. Muitas dores a gente poderia ter evitado se o nosso caminho fosse diferente. Se a gente analisar assim a nossa vida, né, as pessoas que passam por dificuldade, tudo que a gente passa por dificuldade, o que né, originou? Nós originamos aquilo ali, não foi o outro. Exato. Né? Então não existe, por exemplo, bala perdida. A gente tem essa mania de querer colocar a culpa no outro, né? Porque ainda estamos aqui na Terra, porque quando partimos, a nossa consciência cai essa máscara, né? Cai tudo. Aí fica só nós conosco mesmo. Aí é difícil, né? Me diz uma coisa sobre a Bíblia, né? Eu tenho um conceito em relação à Bíblia. Eu já fiz estudo bíblico, já li a Bíblia várias vezes, assim, principalmente quando andava em outras igrejas, assim. E eu compreendi a Bíblia, não sei se de forma equivocada ou não, mas é um conceito que eu tenho hoje, que a Bíblia, ela conta a história de um determinado povo, de uma determinada região, e ignora outras culturas, tipo a cultura oriental, que é tão milenar quanto o cristianismo, né? A cultura africana, a cultura nórdica, né? E ela, tipo, claro, para várias pessoas, bom, o cristianismo é a religião a maior religião do mundo, né? E a Bíblia, como ela conta a história de um determinado povo, de uma determinada época, e ignorou o resto, ela, claro, ela não perde sua validade. Mas como lidar com a Bíblia hoje em dia? Como é que as pessoas lidam com a Bíblia? Como é que o Espiritismo lida com a Bíblia? A Bíblia é a origem, né? Ali, foi né, passado para o papel, mas através de seres que estavam aqui encarnados, né? Então, assim, eles passaram os relatos deles, né? Da vivência deles ali, que foram montando aquilo ali, né? E aí que entra a doutrina espírita no sentido do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele criou, né? Que ele traçou que Jesus é o modelo e guia da doutrina espírita. Então, assim, ele buscou trazer o fundamental para a vida, para todos nós, para qualquer povo. Não diferenciou nenhum nem outro. Né? Seres humanos é o que importa. Né? É a nossa evolução como seres humanos. Então, a Bíblia, ela é bem difícil de entender, de ler, né? E realmente, ela... porque foi escrita por
pessoas da Terra, né? Sim, e por muito tempo ela foi transmitida de forma oral. Oral. E muita coisa se perdeu. Muita coisa trocou, né? Palavras. E tem aquela questão que a gente fala também da falsa memória. Às vezes, de repente, passou muito tempo e as pessoas tentavam lembrar de determinados assuntos e talvez não fosse exatamente como aconteceu, né? Porque eu fiz essa pergunta para chegar num outro ponto que eu quero falar sobre a questão do preconceito. Tu já sofreu preconceito por ser espírita? Porque algumas religiões, elas falam que bom, eu vou falar da minha religião. As pessoas, como eu sou umbandista, as pessoas dizem, mas é uma religião daquele ser que a gente não gosta de falar o nome. Vocês fazem bruxaria, vocês fazem maldade, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Eu não vou negar que existem pessoas, como qualquer religião, tem pessoas mal intencionadas. Existe muito isso. Claro, em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar existem pessoas mal intencionadas. Mas a religião, ela não promove esse tipo de coisa, né? Bruxaria, as pessoas dizem, vocês fazem bruxaria. E a gente sofre muito preconceito, né? E principalmente por ser uma religião de matriz africana. E a gente sabe que nós vivemos 300 anos de escravidão no Brasil e o preconceito ficou. Existe um preconceito estrutural muito grande, a gente é sabedor disso. E a religião também, a Umbanda, sofre muito preconceito, porque é uma religião de negros, né, da sua maioria, né, originária das senzalas, né, e então a gente, quando a gente se diz umbandista para algumas pessoas, elas já até olham meio atravessado, mas, sabe, para ti também foi assim, quando tu te encontrou espírita, as pessoas, a sociedade, porque às vezes na escola, no trabalho, em qualquer lugar algumas pessoas têm um certo receio, né? Isso aí acontece com todo mundo, sim. Né? Já. Tu disse que teu filho... Meu filho também sofreu preconceitos, né? Até ele sofreu preconceito. Sim, eu tive que escrever um texto e dei de presente o Livro dos Espíritos, né? Para esse local ali onde ele sofreu. Sim. Porque as pessoas, é fácil tu julgar sem ir a fundo, né? Eu acho assim que pra gente falar com sabedoria, né, a gente tem que ter um entendimento. Então, antes de julgar, como nós seres humanos somos falhos nesse sentido, em vez de julgar, vamos ver qual é, né? Vamos ler, vamos estudar, para ver se realmente é tudo que falam, né? Porque tudo tem um lado bom e um lado menos bom, porque nós somos seres humanos, né? E como lidar com esse preconceito? Como é que tu lida com isso? Tu acha que ainda existe? Da melhor maneira possível, né? Sim. Primeiramente, as pessoas que têm preconceito, elas não estão bem, né? Sim. Porque as pessoas que estão bem, que estão assim, pessoas, elas não têm motivo de atacar ninguém, né? Nem religião, nem pessoas, nada. Então, a primeira coisa é ignorar, né? Porque quem não está bem não merece crédito, não merece nossa preocupação, né? Sim, as nossas orações, a nossa bondade, né? O nosso carinho nesse entendimento de que um dia vão ter essa noção. E cada um aqui, como eu falei no início, a gente está num nível de evolução. Não podemos querer que crianças que estão começando na escola falem sobre física, química, biologia ou outra coisa assim. Cada um no seu tempo, né? Cada um vai aprender no seu tempo. Vai aprender no seu tempo. Então, assim, a gente tem que respeitar, e a doutrina espírita respeita todas as religiões, porque todas são necessárias. Sim. Não vai atrás de seguidores, né? As pessoas que nos buscam, porque sentem essa necessidade, né? Deve ser que nem a Umbanda. Ninguém vai atrás e porque respeita o momento de cada um, né? E isso é muito importante. Eu normalmente convido as pessoas para conhecer. E não fala também de nenhuma religião, né? O verdadeiro espírita é aquele que procura fazer o melhor, né? Como tu disse, as pessoas talvez falem mal por não conhecer. Não conhecer e não querer conhecer. Não querer conhecer. Mas eu vejo que alguns setores, algumas denominações religiosas, elas promovem de forma institucional, inclusive, o preconceito. Elas usam mecanismos de TV, rádio, para promover o preconceito. Né? Já vi muitas, agora com as redes sociais, isso aí aumentou muito, né? Inclusive de fechar templos, de quebrar as coisas dentro dos templos. Acontece isso muito no Brasil hoje.
justamente por essa intolerância, né, de não conhecer. Eu sempre largo, eu digo para a pessoa, está muito caro o pacote de vela para gastar, sabe? Às vezes as pessoas, porque às vezes as pessoas dizem tudo é macumba. Às vezes a vida dela não tá legal, ela tá desempregada, e ela diz, estão fazendo macumba para mim. Às vezes o casamento dela não tá bem, elas, fizeram macumba para mim. Às vezes ela não tá legal nos estudos, tá com problema de saúde, fizeram macumba para mim. E aí eu sempre digo para as pessoas, então, frequenta o terreiro para ver que lá ninguém faz nada, ninguém faz mal para ninguém. Sim. A gente promove a caridade. A primeira, uma base é caridade. A gente faz caridade, é isso que a gente faz lá. Né? E às vezes o pessoal, mas vocês faz isso, faz aquilo, mata animal. Eu disse, não, a gente não mata animal. Lá a gente faz sacralização, que é completamente diferente. E é algo cultural, inclusive, né? É algo cultural, a gente precisa fazer determinadas coisas que são culturais e que tá dentro da nossa religião e que a própria lei, a própria Constituição nos permite fazer, sabe? Então eu sempre digo para as pessoas, não, vai lá para conhecer, para depois ter uma opinião, né? Eu acredito que também deva agir assim, né? Vai conhecer para poder falar, né? Eu acredito que essa pessoa... Será que essa pessoa que tu mandou o livro, ela leu o livro e conseguiu compreender? Não sei. Mas um dia, sabe que já aconteceu de pessoas assim, da gente dar livros e ficar muitos anos guardadinho e um dia a pessoa lê e aí começar... É que tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. E nós temos o nosso anjo de guarda, nosso protetor, né? Sim. Quando a gente precisa, ele nos intui, nos auxilia. Né? Como uma pessoa que me contou que ela ganhou o livro e guardou, nunca, né, nem leu, nem abriu, estava ali novinho. Sim. E aí num dia ela estava vivendo uma fase de perdas, de transformações, e ela foi arrumar a casa dela e achou o livro ao acaso. Ao acaso não, né? Ao acaso não existe. E achou o livro e começou, aquilo deu um conforto. E aí ela foi nos buscar lá, conversar, porque ela queria saber, ela queria ter um entendimento maior. Que joia. Buscar esse conforto que ela queria, né? Que ela encontrou ali em ler aquilo ali e ficou guardado mais de 10 anos. Sim. Então tudo tem seu tempo, Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, a sua hora, o seu momento, né? Tudo, como eu sempre digo, não existe coincidência. Não existe coincidência. Não existe. Tudo está previamente programado. E a gente também se programa também, né? Porque eu acredito que é meio a meio. Existe algo programado e existe algo que a gente vai programar aquilo para acontecer, porque tudo depende das ações que a gente tem, né? Se vai fazer determinada ação, claro que aquilo lá na frente é o famoso efeito borboleta. Né? Tu vai fazer determinada ação hoje, lá à frente ela vai repercutir, algumas coisas vão se encaixando na vida, né? Tu vai encontrar pessoas, tu vai presenciar situações, mas tudo aquilo tem uma partida, e a pessoa, tu vai dar a partida para aquilo. Né? Eu acredito nisso. Quando a gente vai reencarnar, a gente faz uma programação de vida. Né? E quando a gente tem condições, a gente faz essa programação de vida. É uma dúvida que às vezes as pessoas têm. A gente sabe onde vai nascer, a gente sabe onde vai... Sim, com certeza. Muita gente pergunta isso. A gente sabe tudo. A gente, os principais fatos que a gente vai viver, a gente sabe. E a gente aceitou passar. Porque de alguma maneira aquilo ali vai nos auxiliar na nossa evolução espiritual. Sim. Ele nos serve. Né? Então, como eu te falei, a gente escolhe trilhar nossa caminhada pelo amor ou pela dor, né? Então a gente programa mais ou menos aquilo ali que a gente quer passar, que a gente quer vivenciar. E aí a gente reencarna e muitas vezes a gente foge desse caminho, né? A gente vai por outro lado, mas sempre acaba, por mais torto que seja o trajeto, vai nos conduzir igual. Mais dor, menos dor, aí vai depender do nosso livre-arbítrio. Mas os principais fatos da nossa vida, por isso que a gente não pode reclamar de nada, né? A gente, das coisas principais, assim, mais doloridas, a gente programou isso aí. E tudo tem uma resposta, né? Diante daquilo que a gente faz, que a gente vive. Não reclamar da vida, essa
uma frase essa frase que tu disseste assim, que é super importante. Muito importante. Às vezes a gente tem uma música também que fala assim, às vezes a gente tem muita coisa na vida, a gente reclama às vezes da barriga cheia, sabe? A gente tem uma família, a gente tem filhos, a gente tem um trabalho, a gente tem uma função, e lá do nada a gente reclama de alguma coisa que acontece. Às vezes as pessoas reclamam às vezes de barriga cheia, acontece muito isso. Às vezes a pessoa não tem uma doença, sabe? Tanta gente morrendo com algumas doenças terríveis, mas às vezes a pessoa não tem um resfriado e às vezes está sempre reclamando da vida. Acontece muito isso aí. Acontece. Né? E a gente não sabe lá o início da história, né? E o espírito quantas coisas a gente já amenizou. Sim, às vezes a gente vem passar por determinadas situações e aí acaba indo por outro caminho que não precisa mais passar por aquilo ali. Porque toda vez que a gente aprende a lição, né, a gente não precisa mais da dor. Sim. Né? Então não precisa mais dessa repetição, não precisa mais vivenciar aquilo ali. Então é saber usar o nosso livre-arbítrio, né, da melhor maneira possível, né? Fazer o nosso melhor, a caridade, como tu falou, né? A caridade não só com os outros, mas conosco mesmo. Também através da compreensão conosco, da tolerância, do amor. Nós temos que nos amar, aceitar como a gente é, não querer ser diferente, não querer ter mais do que a gente tem, porque daqui a gente não leva nada. Porque eu acho assim, né? Que tudo é na medida certa. Na medida certa. Tudo é na medida certa. E tudo tem a gente responde por tudo que a gente tem, né? Sim. Por exemplo, tudo que a gente que vem conosco, as facilidades que a gente tem, um dia a gente vai ter que prestar contas disso. Nada é um acaso. E também não há diferenças. Então, por exemplo, se a gente tem um pouquinho mais que outra pessoa, nós vamos ter que prestar conta do que a gente fez com aquele mais ali. Guardamos só pra gente ou distribuímos e auxiliamos? Sim. Porque na próxima a gente pode vir do outro lado. A vida é um teatro onde a gente vem apenas mudando de roupa, né? De atuação, de personagens. Então, uma hora a gente está numa situação assim mais tranquila, mais confortável. Noutra hora a gente vem numa miséria para aprender a valorizar aquilo que numa existência nós tivemos e que não soubemos valorizar. Né? Então, é desta maneira que a gente vai aprendendo com a vida. Facilidades terrenas e da vida e tudo. Sim. Em detrimento dos outros, que tudo falta, era injusto. Sim. Né? Aí Deus seria injusto. Por que para aquele lá mais e para aquele ali menos? Né? Mas não. Né? Sabe lá a programação devida daquele ali e daquele outro lá. Sabe o que aquilo ali está servindo para aquele e o que aquele lá vai ter que prestar conta do que ele tem. Né? Tudo nós temos. Tu sabe que nos últimos tempos muitas pessoas têm... as pessoas sempre têm uma dúvida do porquê. Uma coisa que ficou muito famosa, eu digo, ficou muito batida. As pessoas falavam quase que diariamente, e agora por último, ontem falaram muito sobre a questão da Boate Kiss. Foi algo que repercutiu bastante ontem, porque a decisão lá do Tribunal de Justiça parece que alguns dos responsáveis foram soltos, né? E eu sei que na época repercutiu muito isso, esse trágico acidente em Santa Maria, e as pessoas começaram a falar muito e a procurar muito explicações pelo motivo de tantos jovens terem desencarnado todos ao mesmo tempo. É uma coisa que quando acontece, e acontece quase que anualmente, sempre tem um desencarne coletivo, né? Seja um acidente de avião, um acidente de trem, em vários lugares acontece. E é algo um impacto tão grande que isso comove muitas pessoas, as pessoas querem explicações para isso, né? Como é que é? Eu já escutei muito, mas eu quero que tu fale, que tu me diga, se possível, o que acontece nesses desencarnes coletivos, por que acontece isso? São programações e resgates coletivos no sentido de eles têm um comprometimento, né, semelhantes. Então são agrupados naquele determinado período, naquela determinada época, né, porque eles precisam vivenciar aquilo ali, aquele fato ali. Sim. Né? Então, há essa necessidade. E eles, com certeza, programaram, sabiam disso, Sim. Né? E vieram cientes disso. De nascer. Antes, inclusive os pais.
né? Tudo tem essa programação. Os pais também sabiam antes de também. existir. Cada reencarnação, cada filho que a gente recebe tem essa programação também, e os pais aceitam receber aquela criança. Sim. Né? Então, assim, é por isso que o aborto é crime, né? Sim. Porque os pais aceitaram, e é uma oportunidade daquele espírito reencarnar e cumprir a sua tarefa aqui, a sua evolução, né? Então, há essa programação. Então, não está nada errado. Sim. Né? Deveria acontecer, porque deveria acontecer. Foi um resgate, então, daquelas almas que... Isso, um resgate. Não pode até nem ser para eles, pode ser para os pais. Sim. Né? Também. Também. Né? Como, é muito comum espíritos evoluídos aceitarem uma prova como esta, né? Porque isso aí é considerado uma prova, não uma expiação, não é um débito. Eles vêm como um espírito superior para auxiliar aqueles que precisam passar pelaquela dor para eles, né, resgatarem alguma coisa. Então, de alguma maneira, aquele fato vai aproveitar e vai ser útil. Claro. Então, buscar culpados, assim, não é o caso, eu acho. Eu acho, assim, que tudo tem que ser dentro, claro, da justiça, né? Mas não se preocupar no rumo que a justiça toma. Porque a justiça verdadeira é de Deus. Nós aqui não. A gente não pode pedir compreensão dos pais no fato que aconteceu, né? Mas espiritualmente complicado. A gente consegue compreender isso. Compreender. Os pais olha, tem que ter uma evolução muito grande para uma aceitação assim pacífica, né? Porque eu considero a pior dor que um ser humano pode passar é a perda de um filho, né? Eu imagino que seja. Então, assim, deve ser um horror. Não tem porquê. Assim, eu tenho 5 filhos, né? Mais os enteados. Eu tenho, assim... Eu penso neles o dia todo e sabe que às vezes eu fico pensando assim, como será que tá? Será que tá com dor? Será que tá com isso? Os pais têm isso, né? Será que tá sofrendo? Será que tá com frio? Será que tá com fome? A gente tem essa questão de estar sempre em volta, pensando nos filhos, né? E imagina perder um filho. Não é perda, né? Mas essa separação. Essa separação, exato. Dolorosa. Deve ser doloroso. Muito, né? Tu tem filhos? Eu tenho. Tenho netos. Netos já? Já. Pois eu também já tenho netos também. Então, assim, é muito difícil isso aí, porque a gente já traz essa coisa de que nós somos daqui, né? Só que nós não somos daqui. Claro. Né? Então, por isso as pessoas também ficam tão preocupadas e tem aquela comoção tão grande quando morre pessoas jovens. Porque a gente não se dá conta que os endividados é que tem que ficar aqui. Não é aqueles que não têm dívida. Quem é que vem aqui para a Terra? Quem precisa né, passar por provas ou expiações. Não é aqueles que não precisam. Só aqueles que não precisam vêm aqui com missão. Por exemplo, Chico Xavier, Divaldo e tantos outros, né? Jesus mesmo, que foram o espírito mais sublime, né? O dos mais evoluídos, que habitou, mais evoluído que habitou o planeta, né? Então, só nesses casos de missão. Agora o resto tudo são endividados que precisam estar aqui. Então, se voltam antes, que felicidade, pagaram sua dívida. Não precisa, isso. Tu falaste um ponto bem importante e polêmico, que é a questão do aborto. Né? Agora, há pouco tempo deu uma polêmica muito grande no Paraná, de uma menina que foi estuprada e estava grávida. E fora esse, teve outros casos também de meninas, crianças que foram estupradas, né? E que promoveram um aborto. E é algo polêmico, né? Bem polêmico da gente conversar assim, de ter um entendimento sobre isso. Mas na posição do espiritismo, o aborto é um crime também. É um crime, como a eutanásia. Porque tu tá privando uma pessoa de reencarnar. Mas antigamente o aborto não era considerado crime aqui, né? Tanto que era comum, assim, aquelas pessoas antigas que tinham 2, 3, 4, 5 filhos, já não queriam mais, aí faziam um aborto. Bom, minha avó fez 15. Minha avó fez 15 filhos. Então, era assim, não era tido como uma coisa, né, errada. Aí com o estudo, com... Aí a gente, né, vai compreendendo isso aí. Mas
É um assim, crime ó, porque tu priva um claro. espírito de reencarnar. E outra coisa, tem mais espíritos desencarnados que encarnados. Então as oportunidades estão cada vez menores, porque as famílias, né, têm um filho, dois, no máximo digamos 3. que o céu tá cheio, louco de gente para vir Pra aqui para porque precisa vir e não tem como, Sim. né? Então, mas pois é, aí esse é uma coisa bem polêmica, assim. Então, polêmico. mas eu era uma criança e as pessoas colocam, era uma criança que foi estuprada. Tá. E aí, nesse ponto aí, esse a é um visão ponto, espírita nesse sentido, Uhum. né? Não existe o acaso, né? Tá. Vamos dizer, esse estuprador, ele vai morrer, ele vai lá para a erradicidade, ele vai se arrepender, Sim. né? Um dia vai ter nova oportunidade de voltar. Sim. E quem sabe ele não pediu também, não vai pedir para passar por uma coisa assim, semelhante, para quitar aquele débito dele, porque a consciência está gritando. Ah, sim. Entendeu? Então, aí ele vai vir, vai passar exatamente por aquilo ali, só Deus sabe o porquê das coisas. A gente não sabe o início da história. Nós estamos julgando o que a gente viu agora. Sim. Mas só que o agora não é o início da história. O início só Deus sabe. Né? Aonde que originou aquilo ali? Como eu falei, toda sementinha plantada tem que ser colhida. Sim. Se não for hoje, amanhã, depois. Né? Se não for nessa existência, a gente carrega conosco, né? Tudo. E tudo retorna conosco. A bagagem que a gente leva, nós vamos trazer, porque não é lá na espiritualidade que a gente vai quitar. Então, quem sabe ele não pediu para passar, ela não pediu para passar por isso, não vir no corpo feminino, porque a gente muda também. Ah, sim. Não vem no corpo feminino, passar por aquela situação, né? E ter aquela criança, e quem sabe que espírito maravilhoso não ia ser aquela criança. Sim. E tem um livro, inclusive, eu não lembro agora do autor, que narra exatamente isso. De uma jovem que foi estuprada, que engravidou, e que veio, né, e teve um filho assim, que foi uma luz na vida dela, porque depois ela sofreu um acidente, ela ficou sem a mobilidade, né, e ele cuidou dela até o final. Então imagina se ela não tivesse, aonde que ela ia ficar, o que que ela ia passar, quanta dor, quanto sofrimento. Então assim, se veio para nós, é nosso, independente de como, né? Porque tem uma resposta justa para aquilo ali. Sim. Já que o acaso não existe. Né? Compreensível, compreensível. É isso. Outra coisa também bem polêmica, as pessoas falam bastante, e o Espiritismo toca sobre isso, é a questão dos suicidas também, é algo muito polêmico. Muito importante tu ter tocado nesse Uhum. assunto. Porque o suicídio é um dos crimes, é o maior crime que a gente pode cometer conosco. Sim. Primeiro, porque como eu falei, é muito difícil a gente ter a oportunidade de estar aqui. Né? A gente vai, sabe lá quando a gente vai voltar, quantos tem antes de nós, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de evoluir um pouquinho mais, de nos melhorar, é que nem entrar na escola. Tu tá esperando uma vaga para entrar para a escola, porque tu quer chegar lá na universidade. E aí tu tem que ficar esperando lá uma vaga para te entrar para a escola. Tu imagina quanto tempo, quanta ansiedade, quanta coisa, né? Aí tu tem essa oportunidade. Aí tu entra na escola, resolve parar, não vou mais, sai. A vida é assim. O suicídio é exatamente isso, é o abandono daquela grande oportunidade que a gente tem de Deus, de estar aqui, de melhorar, de nos... A vida é linda, em onde a gente está, embora as dificuldades, a gente sempre vai ter coisa para agradecer, sempre vai ter amores na nossa vida para amar, né? Pessoas que nos fazem bem. Então, como a gente tem mais compensações do que problemas? Claro, tirando aquelas pessoas que se entregam para depressões e problemas, não depressão, se entregam para problemas assim, de achar que está sempre ruim, não ver o lado bom das coisas. Né? Não depressão, porque a depressão é doença, é coisa séria. Exato, Mas não é isso, é assim, nesse sentido de pessoas inconformadas. Sim. Eu sempre procuro ver o lado bom das coisas. O lado bom, a gente tem que ser assim. Às vezes, por mais que a coisa não tá muito boa, mas sempre existe alguma coisa para melhorar. Eu penso assim, quando as coisas estão dando tudo errado demais, amanhã vem uma coisa muito boa. Sim, exato. Que vai compensar eu sempre penso nisso. Eu sempre penso nisso. Não, algo vai melhorar. Vai. Porque a gente passa pela vida, eu já passei por vários perrengues na minha vida, assim, mas eu sei que uma hora vai melhorar. Às vezes eu tenho vontade de desistir, às vezes aí eu digo, não, mas
a gente vai ser recompensada pelo esforço, às vezes, né? Com certeza. E o suicídio é exatamente isso. A gente carrega, além da culpa deste abandono, né? É que nem tu ter uma oportunidade de trabalho e tu não querer cumprir a tua parte, perder aquela oportunidade e ficar martelando depois. Por que eu não? Né? Então o suicídio é isso. Além de carregar consigo, porque não estava na hora de sair daqui. Né? As dores e as impressões da matéria, até a sua consciência permitir que ele se liberte. Aí vai de cada um. Não tem uma data certa. Porque aí a nossa consciência que vai ter que nos libertar, nós vamos ter que nos perdoar, nós vamos ter que ter forças de levantar, de recomeçar. Só Deus sabe o dia. E outra coisa que corta também por um bom tempo aqueles laços com a família que a gente tinha aqui. Além de criar um débito também com as famílias, porque a gente causou sofrimento para os familiares. Quantos devido a este ato, né, traçaram a sua vida de uma maneira equivocada, né, pela falta daquele pai, pela falta daquela mãe, né, foram por caminhos errados, assim, não tão bons, não é errados, mas não tão bons, podendo, né, ter um caminho diferente se tivessem junto aquela pessoa que foi, né? Então, assim, é um comprometimento para o espírito muito grande. Porque nós somos assim, ó, é o nosso corpo físico, é como, vamos imaginar uma laranja, né? É o nosso corpo físico, a casca da laranja. O bagaço é o nosso perispírito, que é a nossa caixa preta. E lá no meio é o nosso espírito. Então, quando a gente morre, fica essa matéria e vai o nosso espírito com o perispírito, que é a caixa preta, né? Os nossos registros. E ali fica gravado tudo em nós. E quando a gente retorna, aquilo ali também está gravado em nós. Então, as impressões da matéria a gente carrega. Né? Então, é muito dolorido. Posso te dizer assim, ó, que há mais de 30 anos eu trabalho lá e a gente faz esse trabalho, né, de pronto-socorro que eu te falei. As maiores dores que a gente vê lá de espíritos suicidas. É terrível. E outra coisa que eles se dão um segundo depois, 1/1000 de segundo depois do suicídio é o arrependimento. E aí não tem como voltar. Pois é. E esse arrependimento é cruel. E ficam também aqueles que se enforcaram, que, né, ficam sofrendo por um bom tempo, sentindo aquela dor, vivenciando aquele momento, aquela dor, aquela situação. E precisam de muita oração. Muita oração. E como eu falei, não tem uma regra, né? Alguns podem se ver livre antes disso. Outros, tem uns que vêm há mais de século aqui, ó, ainda sofrendo por isso e não conseguem se desapegar e se perdoar. Porque o auto-perdão é fundamental na nossa vida. Nós não temos que só perdoar o outro, né? Nós temos que nos perdoar. A gente não precisa ficar martelando o erro, né? Porque é isso que nos trava, né? É isso. Eu acredito. Rosane, faz 1h30 que a gente está conversando aqui. Eu sei que tu tem compromisso, mas assim, eu quero te dizer que para mim foi um prazer te receber aqui, porque eu acredito que os encontros, eles não são por acaso. Isso foi um encontro e saboreei ele com muito gosto. Foi boa a conversa. A gente ficaria aqui mais, acho que mais umas 2 horas para conversar sobre esse tema assim muito importante, né? Quero te agradecer. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço essa oportunidade, né? E sempre que quiser conversar, principalmente sobre a doutrina espírita, né? A doutrina dos espíritos. Exato. Né? E até vou pedir uma licença para minha mãe de Sandra para ir visitar vocês lá, porque eu só faço o que ela me... se ela me der a licença, eu vou visitar vocês, que eu acho que é importante. Então, vocês também, quando quiserem, tu também, quando quiser conhecer, presenciar o nosso trabalho também, obrigada. Fica à vontade, só chegar, tá? Mas antes da gente ir embora, eu quero só falar mais uma vez dos nossos patrocinadores, que é importante, né? Que o pessoal que nos apoia. Tu viu que a gente tem bastante patrocinador, né? Que bom, joia. Que bom. O Botequinho Lanches, Desportista Newton Oliveira, Isolan Calçados, Disc Shop, Castro Segurança, Serralheria Lucange, Tá Barato Pra Caramba, Professor Thiago Valcher, Oficina JK do Gaguinho, Sebo Praça Nova, Liga Alegretense Futebol, Criarte Sublimações, que é o que faz essas canecas aqui maravilhosas,
e a Wave Barbershop. Tá, pessoal? Então, e também o nosso podcast fica disponível lá no YouTube, também na página no Facebook, e o áudio fica também lá no Spotify e também no Amazon Music, tá? Então era isso. Deixa eu apertar a tua mão. Muito obrigado pela tua presença aqui, tá? De repente, uma outra vez, tu volta pra gente conversar sobre mais outras coisas, assim, porque eu tenho certeza que esse tema, ele é inesgotável. Com tá? certeza. Obrigado, então. Nosso técnico, Luciano, fez 18 anos sábado passado. Parabéns, Luciano. Parabéns. Tá maior de idade agora. Obrigado. Tchau, pessoal.